Fala galera! Na aula de hoje nós vamos classificar figuras geométricas. Vamos que vamos! Bom pessoal, então em todos os lugares nós vemos figuras geométricas, quadrados, triângulos, retângulos, círculos. Então desta forma a gente vai ter que saber classificá-las. E hoje nós vamos classificá-las de acordo com as linhas, as superfícies planas e as figuras não planas. Beleza? Então pessoal, desta maneira nós vamos fazer aqui a classificação de figuras geométricas e vamos iniciar pelas linhas. Então observe essas linhas que vai aparecer aqui para vocês. Ó. Nós temos 9 figurinhas geométricas, onde elas são formadas simplesmente por linhas. Perceba que mesmo estas figuras aqui, elas não têm preenchimento. Então nós vamos considerar somente as linhas. Então, ó, chama a atenção de vocês para essas aqui, ó. Essa daqui, essa daqui e essa daqui. Essas figuras, elas são chamadas de poligonais. Por que elas são chamadas de poligonais? Porque no caso elas são formadas somente por segmentos de reta. Quem não lembra o que é um segmento de reta, vai aparecer um cardzinho aí em cima que pode dar uma revisada, certo? Mas por enquanto vamos lá, seguindo aqui na nossa classificação. Então, ó, essas linhas elas podem ser classificadas de acordo com se elas são abertas, se elas são fechadas, se elas são simples ou se elas são não simples. Então, qual é a diferença? Primeiramente, vamos diferenciar as linhas abertas e as linhas fechadas. Pelo nome já dá para a gente perceber mais ou menos o que é. Então, ó, as linhas abertas, a gente pode perceber que o início não coincide com o final. Então, um ponto inicial da linha não coincide com o ponto final dessa mesma linha. Então, nós temos aqui 3 exemplos de linhas abertas. Da mesma maneira, a gente pode dizer que uma linha fechada é aquela que o início coincide com o final. Então, aqui a gente tem 3 figuras formadas por linhas fechadas. Então, agora, qual é a diferença entre simples e não simples? A não simples, elas simplesmente têm, cruzamentos aqui, ó. Um cruzamento aqui e outro cruzamento aqui, certo? Então, desta forma, a gente pode perceber que as linhas abertas não simples, o início não coincide com o final e ela tem esse cruzamento aqui. Os cabas estão cerrando o negócio ali. E da mesma forma, as linhas fechadas, elas têm... Opa, sumiu. As linhas fechadas, elas também têm o início coincide com o final e, mais uma vez, nós temos um cruzamento aqui entre elas, certo? Então, desta forma, a gente classifica as linhas em abertas e fechadas, simples e não simples. Aí, pessoal, as regiões planas, elas são formadas por linhas fechadas, que elas podem ser contidas em um plano. Quem não lembra o que é plano, mais uma vez vai aparecer um cardzinho aí em cima para dar uma revisada nessa questão de ponto retas e planos. E as regiões planas são linhas fechadas, simples, ou seja, não pode haver cruzamento, onde elas podem ser contidas em um plano. Que neste caso, nós temos aqui 4 exemplos de polígonos, que nós vamos ver em aulas posteriores, e essa superfície aqui, que é irregular, mas que ela também é uma região plana. Então, as regiões planas, elas podem ser contidas em um único plano, como você quando prega uma folha de papel em uma parede, por exemplo, certo? E nós também temos as figuras geométricas não planas, que como o próprio nome já diz, elas não podem ser contidas em um plano, que no caso aqui são essas figurinhas, beleza? Então nós temos aqui, ó, o famoso cubo, a esfera, a pirâmide e essas 2 figurinhas aqui que elas não se classificam justamente por ter
características diferentes de um poliedro e de um não poliedro que nós veremos nas próximas aulas. Beleza, galera? Desde já, curta o vídeo, comente, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e ative o sininho se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. Valeu, galera!